Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Hoje é o último dia do nosso estudo, né? E antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece, né? Inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã e um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para iniciar mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Eu faço estudo, né, do Evangelho, desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Eu faço uma leitura de uma página ou mais, e após a leitura eu faço um comentário e depois a prece final, né? Capítulo 17, sede perfeitos, os superiores e os inferiores. Item 9. Autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem, assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra. Como um direito é uma propriedade, Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma e nem outra, uma vez que lhe as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ele seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada, sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Homem no mundo. Item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil, e levai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vós, enxortando sem cessar a prece e a vocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens de vossas épocas, como viver os homens, sacrificarem as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificais com um sentimento de pureza que as possa santificar. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre o princípio elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne, para que essa prisioneira viva
se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos a comparação. Ei-los, pois ambos, em perfeito estado, o que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Então, a narrativa do contexto desse texto é colocada sobre os superiores e inferiores, o homem no mundo, e cuidar do corpo e do espírito. Ele fala aqui de superiores e inferiores. Quando ele fala de superiores, que ele fala aqui assim, da pessoa que tem, que ele fala da pessoa que tem fortuna, da pessoa que é rica, que ele está falando superiores. Deus, ele dá por missão, né? Por missão ou prova dessa pessoa, né? Então essa pessoa vai precisar de dinheiro nessa missão, nessa prova dela, para ela trabalhar e evoluir mais também nesse contexto, né? Agora, se esse homem se acha que aquele poder é dele, daquela fortuna, não é dele. Porque Deus, se fosse dele, Deus não é tirado dele. É de Deus. Então Deus está emprestando naquele momento para ele poder trabalhar. Então aquilo ali não é dele. Ele está trabalhando em cima daquele empréstimo que ele tem que devolver, né? E por isso tem pessoas que têm muita fortuna e depois perde tudo, né? Porque não soube valorizar e achando que era dela. Na hora que quiser, Deus te retira, né? Então ele tem que trabalhar bem essa fortuna na sua missão. Por isso está falando superior. E tem os inferiores que não têm aquela fortuna e está procurando trabalhar a sua prova de forma correta, né? E aí, o homem no mundo é diferente, o homem no mundo do homem do mundo. O homem no mundo, ele vem para quê? Ele vem para evoluir, né? Mas ele vai evoluir em cima de quê? Da sua questão moral. E onde está a questão moral desse homem? Trabalhando a sua espiritualidade, que vai chegar à sua santidade. Porém, ele tem que evitar as paixões mundanas, né? Porque quando ele começa a viver das paixões mundanas, de viver fora da espiritualidade, preso ao materialismo, ele vai ter problema, né? E aí também esse homem no mundo, ele está trabalhando a espiritualidade dele, porém vivendo a vida que ele tem que viver aqui, os compromissos dele. Ele tem que trabalhar, ele tem que pagar suas contas, né? Ele tem que fazer as coisas, assistir televisão, se ele quiser, estudar, fazer as coisas que no mundo aqui, no mundo que ele vive, ele tem que viver e fazer as coisas da forma que deveria ser feita, né? Procurar atingir o seu nível de santidade, mas vivendo a vida que foi colocada aqui para ele, né? Se está sol, ele vai sair assim mesmo, se está chovendo, ele vai sair, né? E respeitando sempre o próximo e elevando a sua moral. Então, este é um homem no mundo diferente do homem do mundo, da vida mundana. É isso que esse contexto que é colocado. Cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito, é o seguinte, é de novo a questão moral, né? Eu só vou ter, o meu corpo, ele só vai ter não vai ter problema mediante a minha moral, né? Então, se eu pratico uma opção de coisas erradas, eu vou ter problema de saúde no meu corpo, né? E se eu abuso também do meu corpo, eu encho o meu corpo de tatuagem,
eu faço atividades que o meu corpo não vai aguentar, eu vou ter problema também com o meu corpo e no meu espírito. Agora, se eu trabalho só o bem, né? Procuro fazer uma alimentação saudável, procuro fazer uma atividade física, procuro fazer uma atividade de respiração, porque a atividade física de respiração vai ativar meu chakra básico, né? Então, se eu começo a fazer tudo isso, eu estou cuidando do meu corpo e do meu espírito, né? Então, se eu começo a fazer coisas erradas, né, fazer uma péssima alimentação, tomar bebida alcoólica, utilizar tabagismo, eu vou ter problema no meu espírito e no meu corpo, né? E se eu tenho recursos econômicos, eu não aproveito meus recursos, faço de qualquer jeito, eu vou ter problema também econômico, vou passar necessidade. E aí eu vou atingir o quê? O meu espírito e o meu corpo. Então, quando eu começo a trabalhar a minha moral, né? A moral da espiritualidade, porque não adianta nada falar, eu tenho moral porque eu trabalho e pago minhas contas, mas é grosseiro com as pessoas, faz outras coisas erradas, né? Toma bebida alcoólica e outros erros, moralmente, espiritualmente, ele não é nada, né? E aí ele vai ter problema com o seu espírito e com o seu corpo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, né, dessa semana. E na semana que vem, nós vamos estudar o Evangelho, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Esse muitos chamados e poucos escolhidos está em relação ao planeta de regeneração. Nós fomos chamados, tá? Nós temos aí a data limite, que foi 50 anos, que se houvesse uma guerra, o planeta ia passar para um planeta de regeneração mais rápido. Então, a partir de 2057. Mas tem muita gente cometendo ainda muito erros, muito pecados. Esses não serão escolhidos. Então, é nesse contexto que o texto nós vamos estudar na próxima semana, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Não tenho mais nada para falar, né, sobre o texto. Passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo todos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.